Havia um programa humorístico bastante engraçado que eu gostava muito, aliás, chamado Chapolin Colorado. E quando as pessoas estavam em perigo, elas falavam uma frase mágica e diziam: "Ó, e agora, quem poderá nos defender?" E o Chapolin Colorado magicamente aparecia com a sua pose heróica e dizia: "Eu, Chapolin Colorado." O engraçado é que ele não resolvia nada, ele causava uma confusão ainda maior. Mas o fato é que, na vida real, quando nós passamos por situações perigosas, nós não podemos chamar pelo Chapolin Colorado, mas nós temos a quem chamar. Em devocional anterior eu te perguntei qual a sua postura diante do medo. Eu te mostrei que o rei Josafá, diante de uma ameaça que estava além do seu controle, ele clamou a Deus. Ele se prostrou em humilhação diante de Deus e clamou por socorro de Deus. Mas hoje eu quero te perguntar, diante de uma ameaça, diante de um medo, diante de uma ameaça que não está sob o seu controle, em quem você bota a sua esperança de livramento? Espero que não seja no Chapolin Colorado. Mas quero conversar com você brevemente sobre isso, nesse nosso devocional. O texto de 2 Crônicas nos diz o seguinte. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12, diz assim: "Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu juízo contra eles?" Essa segunda parte que eu quero destacar com você. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Por quem ou em quem você deposita a sua esperança em meio a uma situação de ameaça, em meio a um medo, em meio a uma situação que não está sob o seu controle? Em quem você tem colocado a sua esperança em meio a esse momento que nós estamos vivendo, que é de fato um momento turbulento, que está fora do nosso controle, esse momento de pandemia? Josafá, isso aqui é parte da oração do rei Josafá, e ele está orando a Deus, e aqui ele faz algo fantástico, algo tremendo, que nós muitas vezes não fazemos porque somos presunçosos, somos orgulhosos, temos medo de demonstrar a nossa fraqueza, temos medo mais do que isso, de reconhecer até para nós mesmos as nossas limitações. Mas veja, estamos diante de um rei, e ele está dizendo: Senhor, está pedindo que Deus exerça juízo contra aquela grande multidão que está vindo contra eles, e ele reconhece algumas coisas aqui interessantes. Ele diz primeiro: porque em nós não há força. Josafá reconhece a sua limitação, é um rei, comanda um grande exército, o exército de Israel era um exército poderoso, mas ele está dizendo, está reconhecendo diante de Deus: Senhor, em nós não há força suficiente para ir contra essa multidão. Talvez falte isso em nós, olharmos para a situação que nós estamos vivenciando hoje e clamar a Deus, nos humilhar verdadeiramente diante de Deus, nos prostrar com o rosto em terra se necessário e clamar a Ele: Senhor, não há forças em nós. Nós temos até aqui depositado a nossa confiança em muitas outras coisas, às vezes no governo, em uma vacina que está por vir, vem, não vem, em outras situações qualquer, mas esquecemos de reconhecer que somos limitados e colocar isso diante de Deus. Josafá diz: Senhor, em nós não há força. Mas ele continua. Ele diz: não há força, e em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E ele diz mais: e não sabemos nós o que fazer. Parece que somos nós vivenciando isso, parece que ele está falando da nossa situação atual. Nós também não sabemos o que fazer, e aliás não somos apenas nós que não sabemos o que fazer. A maioria absoluta, inclusive daqueles que vestem o rótulo de ciência, inclusive aqueles que são dedicados ao estudo de determinadas doenças, eles também não sabem o que fazer, eles também estão perdidos. Mas eles não reconhecem isso, nós não reconhecemos isso. Nós queremos ser autossuficientes. E esse é o grande erro da humanidade. Querer ser autossuficiente. Achar que não depende, não precisa de Deus. Ignorar a existência soberana de um Deus criador e controlador de tudo. Nós precisamos, assim como Josafá, dizer: não sabemos o que fazer. E
Por fim, nós precisamos também imitar Josafá na sua próxima atitude, na sua próxima postura, porque depois dele dizer que ele não tem força para ir contra essa multidão, depois de ele dizer que ele não sabe o que fazer, ele diz algo fantástico, que deve ser algo que nós devemos ter como convicção em nosso coração. Ele diz: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Em quem estão postos os seus olhos nesses momentos de aflição? Em quem você tem colocado a tua esperança nesse momento de aflição? O salmista escrevendo, ele diz assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E aí é uma pergunta retórica, ele mesmo responde, ele diz: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em quem você tem posto os seus olhos nesse momento de pandemia, nesse momento de sofrimento, de angústia? Em quem você tem depositado a sua confiança? Faça como Josafá. Ponha os seus olhos no Senhor, e Ele te livrará, e Ele será contigo, e Ele te fortalecerá para continuar a caminhada e atravessar essa pandemia, e atravessar esse momento turbulento, e do outro lado poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ponha os seus olhos no Senhor, ponha os seus olhos naquele que tudo pode. Faça como o rei Josafá. Que Deus em Cristo nos abençoe.